Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Deus. Números, capítulo 16, versículo 3, assim diz a palavra do Senhor. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tema resistir à autoridade que Deus estabelece. Queridos irmãos, após a incredulidade do povo em Cardes Barneia e a sentença do Senhor de 40 anos no deserto, o povo vive um período de disciplina. E é nesse contexto que surge uma das rebeliões mais sérias da história de Israel. Corá, Datã, Abirão e outros líderes se levantaram contra Moisés e contra Arão. A acusação parece ser espiritual, pois Corá diz: todos são santos. Mas, na essência, o que está em jogo é a autoridade. Eles não estavam apenas questionando a Moisés, na verdade, estavam resistindo à ordem que Deus estabeleceu. O capítulo 16, portanto, revela que a rebelião espiritual quase sempre nasce do orgulho disfarçado de igualdade. E a primeira lição que nós podemos aprender é que devemos tomar cuidado com a rebelião disfarçada por um discurso espiritual. Corá usa uma linguagem aparentemente piedosa. Ele diz: toda a congregação é santa. Há uma meia-verdade aqui. De fato, Israel era um povo separado por Deus. Mas isso não anulava a liderança que o próprio Deus havia instituído. João Calvino comenta que quando os homens ambiciosos desejam posições, frequentemente revestem suas invejas com argumentos espirituais. E é justamente o que ele diz aqui no versículo 3. E se juntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: Basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Veja que nem toda linguagem espiritual revela um coração submisso. Às vezes, o discurso de igualdade esconde uma insatisfação. A crítica à liderança revela uma ambição, ou a defesa da comunidade encobre desejos de poder. Por isso, nós precisamos sempre examinar as motivações do nosso coração, se de fato são coerentes, se de fato estão submissas à vontade do Senhor. A segunda lição que podemos aprender é de que devemos reconhecer que resistir à liderança instituída por Deus é resistir contra o próprio Deus. Moisés responde dizendo algo bem forte no versículo 11: Pelo que tudo e todos o teu grupo juntos estai contra o Senhor, e Arão, que é ele para que murmureis contra ele. Isso é central. Note que a liderança de Moisés não era uma autopromoção, não era uma posição que o elevava, era um chamado divino. Isso nos ensina que toda autoridade legítima procede da soberania de Deus. Vivemos em um tempo que rejeita qualquer forma de autoridade, mas a Escritura nos ensina que Deus governa por meio dessa estrutura. Isso não significa que líderes sejam infalíveis, mas significa que a rebelião precipitada pode ser, na verdade, uma resistência contra o governo de Deus. Portanto, antes de agir, precisamos nos perguntar: será que estamos defendendo a justiça, aquilo que é justo, ou alimentando o nosso orgulho? E a terceira e última lição que nós aprendemos é que devemos temer as consequências do orgulho persistente. Veja que Moisés declara que o próprio Deus os julgaria a situação. A terra então se abre e engole Corá e os que estavam com ele. E um fogo consumidor consome os 250 homens que ofereceram o incenso. É um dos juízos mais solenes do Antigo Testamento. Deus, às vezes, executa juízos extraordinários para preservar a santidade do seu povo e para mostrar quem ele é.
O versículo 32 nos lembra dizendo: abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Veja que o orgulho espiritual é extremamente perigoso. Ele começa com comparações, cresce com uma insatisfação e termina em uma rebelião. Deus leva a sério a santidade da sua ordem. Portanto, a disciplina severa de Deus aqui mostra que a liderança e o culto não são assuntos irrelevantes para Deus. Pelo contrário, são assuntos extremamente sagrados e separados por ele. Corá desejava uma posição que Deus não lhe deu. Cristo, por outro lado, nos lembra que, embora sendo filho do Deus eterno, não usurpou sua posição, mas se humilhou. Além disso, o escritor aos Hebreus apresenta Jesus como o sumo sacerdote, o verdadeiro sacerdote. No capítulo 5, versículo 4 de Hebreus, lemos que ninguém toma para si essa honra senão quando chamado por Deus. Veja que Corá tomou para si o que não lhe foi dado. Cristo, por sua vez, recebeu do Pai o sacerdote eterno. E hoje, toda autoridade legítima na igreja está debaixo da autoridade suprema de Cristo e nós precisamos nos submeter a elas. Com isso, a conclusão que nós temos dessa primeira parte do capítulo 16 de Números, entre os versículos 1 a 35, nos ensina, em primeiro lugar, que a rebelião pode se disfarçar de um discurso espiritual. Em segundo, que a resistência à ordem de Deus é resistir ao próprio Deus. E terceiro, o orgulho persistente traz consequências sérias. Por isso, examine o seu coração. Existe uma insatisfação com o lugar que Deus lhe deu? Existe comparação alimentando o ressentimento? Que aprendemos ou que aprendamos a viver com humildade, reconhecendo que Deus é quem estabelece e remove as suas lideranças. Que o Senhor seja louvado.